Então, turma, agora estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET volume 1, onde a gente viu os modelos atômicos, certo? Então, vamos lá. No primeiro exercício, fala o seguinte: os modelos de Dalton e Bohr foram propostos em forma de postulado. Já os modelos propostos por Thomson e Rutherford foram baseados em observações experimentais específicas. Considerando os modelos atômicos, responda o que se pede. Letra A. Explique as evidências experimentais que J.J. Thomson usou para elaborar seu modelo. E na letra B, fala para a gente dizer quais foram as melhorias que Bohr propôs ao modelo anterior ao dele. Então vamos lá, turma. Então, pessoal, na letra A, pede para a gente estar fazendo o quê? Pede para a gente estar falando as evidências que Thomson identificou no seu experimento. Então, que experimento que Thomson fez, pessoal? O experimento que Thomson fez foi de colocar um gás dentro de um tubo e um gás que era rarefeito, um gás que estava ali a baixas pressões e a sua concentração era extremamente baixa, certo? E o que mais ele fez? Ele conectou esse tubo, pessoal, a um polo negativo, que é o cátodo, e a um polo positivo, que é o ânodo, certo? Por que ele fez isso? Para haver ali uma tensão entre esses polos, beleza, turma? Então, ele observou que quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão, o que vai estar acontecendo? Vai estar formando ali, pessoal, um feixe de luz. Esse feixe de luz ele vai ser composto por cargas elétricas que vão estar saindo do cátodo, que é o polo negativo, em direção ao ânodo. O que é o ânodo? O ânodo é o polo positivo, certo? Então, Thomson ele verificou que os átomos no interior ali do tubo, que era composto por um gás rarefeito, ele perdia seus elétrons, certo? Os elétrons do gás eles eram arrancados, certo? Aí formava-se ali um feixe de luz, que é chamado de raio catódico. Por que é raio catódico? Porque ele sai do cátodo, certo? Então, a tensão formada entre os polos, ela arranca os elétrons dos gases, certo? Formando o raio catódico. Então, Thomson evidenciou a existência de cargas negativas. E tem também a letra B, né, pessoal? A letra B fala o seguinte: quais melhorias Bohr propôs ao modelo anterior ao dele? Qual que é o modelo anterior de Bohr? É o modelo de Rutherford, certo? Então, turma, Rutherford ele conseguiu identificar que os elétrons estavam ali em torno do núcleo. Só que ele não sabia explicar como que esses elétrons estavam girando em torno do núcleo. Então, Bohr ele fala que os elétrons eles se movimentam ali em torno do núcleo, certo? Eles vão estar se movimentando em órbitas que vão ser órbitas circulares. E essas órbitas, pessoal, elas vão possuir ali uma certa energia, uma energia que é própria daquela órbita. E outra coisa extremamente importante estar falando, turma, é que Bohr ele disse que cada camada tem uma energia mínima para o elétron estar orbitando ela. Ou seja, por exemplo, um elétron que está aqui, ó, nessa camada, ele não consegue pular para uma camada mais interna, certo? Porque a energia que ele tem aqui, ela é mínima para ele estar orbitando essa camada, beleza? Aí Bohr diz também, pessoal, que os elétrons eles podiam saltar para níveis mais externos, para camadas mais externas. Quando isso seria possível? Isso seria possível, pessoal, quando o elétron recebesse fótons, ou seja, ele recebesse energia. Se um elétron ele recebesse energia, ele conseguiria saltar para uma camada mais externa. E quando ele saltasse para uma camada mais externa, esse estado ele seria chamado de estado excitado. Porém, esse estado excitado ele é instável. Ou seja, o elétron não pode ficar ali naquela camada
por muito tempo. Então ele vai retornar para a sua camada de origem, para o seu estado fundamental. Quando o elétron ele retorna para a sua camada de origem, para a sua órbita de origem, ele vai estar liberando energia, certo? Então sempre que o elétron volta para a sua camada de origem, ele libera energia. Para saltar para uma camada mais externa, absorve. Para voltar, libera. Tranquilo? Agora questão 2. A questão 2, pessoal, é uma questão bastante simples. Fala o seguinte: a realização de experiências com descargas elétricas em um tubo de vidro fechado, contendo um gás a baixa pressão, produz os raios catódicos. Esses raios são constituídos por um feixe de elétrons, né, pessoal? A alta tensão gerada por essas descargas elétricas, elas vão fazer o quê? Elas vão arrancar os elétrons do gás, beleza? Então esse feixe, esse raio catódico, ele é constituído de elétrons, beleza? Então a questão 2, a resposta é a letra E. Então, pessoal, questão 3. Questão 3 fala o seguinte: o experimento que Rutherford elaborou com sua equipe tinha um objetivo completamente diferente. Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no vácuo. Pensando nisso, quais que eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? Explique detalhadamente. Então, turma, a primeira coisa a gente está falando isso, é preciso a gente estar recordando qual que foi o experimento que Rutherford fez. O que ele fez? Ele pegou aqui, ó, um bloco de chumbo, certo? E colocou ali dentro um material radioativo, que era o polônio. O polônio, ele emitia partículas alfa. Essas partículas alfa eram o quê? Eram partículas positivas, certo? Então, ele bombardeou essas partículas alfa sobre uma placa de ouro, beleza? Então, observe que aqui também tem um detector de partículas, tá, pessoal? Para analisar como que iria comportar as partículas alfa ao se chocarem com a placa de ouro, beleza? Então, é isso o experimento de Rutherford. E o que o Rutherford esperava com seu experimento? Ele esperava, pessoal, que a radiação alfa, as partículas alfa, elas não atravessassem a placa de ouro. Que grande parte dessas partículas alfa, elas fossem refletidas de volta. Porém, o experimento dele provou que isso não estava acontecendo. Ele evidenciou que grande parte das partículas alfa, elas estavam atravessando a lâmina de ouro, certo? E uma pequena parte que sofria desvio e muito pouca eram refletidas, beleza? Então, pessoal, Rutherford ele constatou que o núcleo do átomo, na verdade, né, ele não poderia ser maciço. Ele viu que dentro do átomo existia ali um espaço vazio e que o núcleo do átomo ele era muito pequeno, denso e também ele era positivo. Lembrando que a radiação alfa, pessoal, é constituída de partículas positivas. E o núcleo, ele para Rutherford também, ele considerava que o núcleo era positivo, certo? Então, ao se chocar com o núcleo, essas partículas alfa, elas eram refletidas, certo? Devido ao fato do núcleo ser muito pequeno, então por isso muito poucas partículas é que eram refletidas ao incidir sobre a placa de ouro. Aqui, pessoal, ó, vocês podem estar observando através dessa representação aqui, ó. As partículas alfa, quando se chocavam contra o núcleo, elas eram refletidas, certo? Agora, quando não passava no núcleo, elas atravessavam completamente a lâmina de ouro. Agora, a questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: cada elemento químico ele apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro ele é o retrato interno do átomo. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico assentado em postulados, cujo verdadeiro é. Aí tem 4 afirmações, pessoal, a gente precisa estar verificando qual dessas afirmações são verdadeiras. Mas antes ainda de analisar essas afirmações, pessoal, vamos ver o que é espectro?
O espectro, pessoal, ele vai ser uma identidade do átomo, certo? Aqui, ó, Bohr, ele propôs que as linhas luminosas que apareciam nos espectros, elas eram resultado de emissões de luz dos elétrons quando eles voltavam para a órbita mais próxima do núcleo, certo? Então, pessoal, observem aqui, ó, aqui tem o espectro de hidrogênio, aqui o espectro de hélio, aqui o espectro de neônio e aqui também o espectro de mercúrio, certo? Os espectros, pessoal, eles são formados quando o elétron ele retorna lá para o seu estado fundamental. A gente viu que quando o elétron ele retorna para o estado fundamental, ele emite luz. Então, quando ele emite luz, é possível gerar esses espectros aqui, beleza? Então, voltando no exercício lá, turma, vamos analisar as alternativas para ver qual delas são corretas. Na letra A fala o seguinte: ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. Será que isso é verdade, pessoal? O elétron ele emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre essas órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. Pessoal, para um elétron saltar para uma camada mais externa, então ele precisa absorver energia igual à diferença entre essas camadas, certo? Então, se ele precisa saltar para uma camada de uma camada 1 para uma camada 2, então a diferença de energia entre essas camadas precisa ser igual à energia que ele vai receber, certo? Então, a energia que ele absorve não é superior à diferença entre as órbitas. Então, a letra A ela está incorreta. Letra B. Todo átomo possui um número certo de órbitas com energia constante. Até aqui é verdade, pessoal. São chamados estados estacionários, nos quais o elétron pode se movimentar sem perder nem ganhar energia. Isso é verdade, pessoal. O elétron ele fica orbitando ali a sua camada no estado fundamental sem perder nem ganhar energia. Beleza? Então, a letra B ela está correta. Vamos só analisar as outras afirmativas, turma, para ver se tem mais alguma correta. Na letra C, fala que os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas com energia variada. Não, turma. A letra C ela está incorreta. As órbitas elas não são elípticas. Letra D. O átomo é uma esfera positiva. Para se tornar nêutron, apresenta elétrons, que são partículas negativas, incrustados em sua superfície. Isso aqui é o modelo de quem, pessoal? É o modelo de Thomson, né? Então, o modelo de Thomson ele foi o segundo modelo a ser apresentado. Depois dele veio o modelo de Rutherford, depois veio o modelo de Bohr. Então, a letra D ela está incorreta, certo? Os átomos, os elétrons, eles não estão incrustados no núcleo, na esfera positiva ali, certo? Eles orbitam o núcleo, beleza? Então a letra D ela está incorreta. Então a única alternativa possível para a questão 4 é a letra B mesmo. Questão 5. A questão 5 fala o seguinte: associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. Quem que disse que o átomo possui propriedades elétricas em sua constituição? Foi Thomson, não foi, galera? Então, A1 é Thomson. A segunda afirmação, quem que disse que o átomo é uma partícula indivisível? Isso aqui é bem fácil, né, galera? Foi Dalton. E 3. Quem disse que o átomo ele é formado por subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons? Foi Bohr, né, galera? Tome muito cuidado com isso, porque não foi Rutherford que identificou os nêutrons. Então, esse postulado aí só pode ficar com Bohr, certo? O modelo de Bohr que apresenta o núcleo com prótons, nêutrons e elétrons, certinho?
Então, ó, 1 é Thomson, 2 é Dalton e 3 é Bohr. Então, a afirmação correta para a questão 5 é a letra D. Beleza? E aí, turma, ficou com alguma dúvida em algum ponto? Se ficou com alguma dúvida, por favor, me manda mensagem lá no WhatsApp, certo? Pode mandar mensagem lá no grupo, pode mandar mensagem no privado, certo? Tirem as suas dúvidas. Então, até a próxima aula e valeu!